Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 326º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, livro de Salmo, capítulo 119, versículos 97 a 120, e o livro de Atos, capítulo 5, dos versículos 1 a 16. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Reunificação de Judá e Israel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem,
pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois, pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: de José, pedaço de madeira de Efraim e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro. Faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem: você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: assim diz o Senhor Deus: eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José que está na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que você escreveu devem ficar na sua mão, para que o povo os veja. Então diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela ele e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, exposição bíblica dos versículos 1 a 14. Ezequiel havia falado ao povo sobre a promessa do Senhor de restaurar a terra e regenerar seu povo. Mas, e a nação propriamente dita, uma nação dividida, Israel-Judá, e sem um rei ou um templo? O remanescente voltaria à terra devastada e reconstruiria o templo e a cidade, mas não teria naquele momento nenhuma das bênçãos que Ezequiel havia prometido? Não, o profeta estava olhando para o final dos tempos, lá no fim do corredor do templo, quando Jesus, o Messias, iria voltar e reivindicar seu povo. Ezequiel disse ao povo que o povo morto um dia voltaria a viver e a nação dividida seria unida. A exposição bíblica dos versículos 1 a 13. Era humilhante o corpo de um judeu morto não ser lavado, enrolado em panos e enterrado com dignidade em um túmulo. Estes corpos foram deixados no campo de batalha para servir de alimento para aves de rapina e de objetos para o sol desolar. Mas o Senhor havia advertido na aliança que fez com Israel que seus pecados levariam justamente aquele tipo de experiência vergonhosa. Compreendendo o versículo 3, o Senhor ordenou a Ezequiel que andasse por entre os ossos para que pudesse perceber o grande número deles e ver como estavam secos. Como sacerdote, Ezequiel nunca deveria se contaminar com os mortos, mas como esta era uma visão, os ossos não eram impuros. O profeta provavelmente estava se perguntando por que o Senhor lhe tinha dado tal visão, mas a pergunta de Deus lhe deu a resposta. Estes ossos poderão
tornar a viver? Do ponto de vista humano, a resposta é não. Mas do ponto de vista divino, nada, mas nada é impossível. A exposição bíblica dos versículos 4 a 8, Ezequiel havia profetizado para montes, conforme capítulo 6, versículo 2 e capítulo 36, versículo 1, e florestas, conforme capítulo 20, versículo 47, e aqui ele recebe a ordem de profetizar para os ossos mortos. A palavra de Deus é viva e eficaz, conforme Hebreus 4, versículo 12. Ela não só tem vida, mas dá vida, conforme 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, conforme João 6, versículo 63. A palavra de ordem de Deus no versículo 4 é seguida por sua promessa nos versículos 5 e 6. Ezequiel creu na promessa e obedeceu à ordem, e os ossos se juntaram. Em seguida, os esqueletos foram cobertos de carne e de pele, de modo que aquilo que estava deitado ali no vale parecia um exército descansando. Só faltava uma coisa para os corpos: vida. A exposição bíblica dos versículos 9 a 14. Deus ordenou que Ezequiel profetizasse aos ventos e falou ao profeta o que dizer. Na língua hebraica, a palavra rua pode significar vento, sopro, espírito ou espírito. Jesus fez uso disso quando falou com Nicodemos sobre o sopro do vento e do novo nascimento por meio do Espírito. Referência a João 3, versículos 5 a 8. Incluída também está uma referência à criação de Adão em Gênesis capítulo 2. Compreendendo o versículo 14, é claro que esta visão tem uma aplicação espiritual para qualquer pessoa ou ministério que precise da vida nova de Deus. Quase sempre o povo de Deus está como esse exército estático. Parece estar vivo, mas falta-lhe o fôlego essencial. Como a vida vem? Por meio do Espírito Santo, usando a proclamação fiel da palavra de Deus. A exposição bíblica dos versículos 15 a 28, este é o último dos sermões práticos de Ezequiel. Ele usou 2 pedaços de madeira, cada um para representar uma das divisões da nação judaica. A um ele chamou de pertencente a Judá e ao outro de vara de Efraim. Assim como um artista diante de uma plateia, o profeta anunciou que as 2 varas se tornariam uma só em suas mãos. E foi o que aconteceu. As pessoas viram o que o profeta fez, mas não entenderam o que ele queria dizer com isso. Compreendendo o versículo 24, Ezequiel explicou que o Senhor reuniria o povo em um único lugar, na própria terra deles, Israel, e faria do povo uma única nação, obedecendo a um mesmo rei e, o mais importante, adorando a um único Deus. Então não haveria mais ídolos ou desobediência à lei do Senhor. Compreendendo o versículo 26, a nação seria governada por uma aliança de paz, conforme capítulo 34, versículos 22 a 25, que é a nova aliança sobre a qual Jeremias escreveu em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. Contudo, fundamental para a unidade da nação seria um novo templo, conforme Ezequiel 37, versículos 26 a 28, onde habitaria a glória de Deus. Em seus dias no deserto, Israel teve o tabernáculo para unir o acampamento, tendo cada tribo um local específico para levantar sua tenda. O templo de Jerusalém também era uma fonte de unidade, pois 3 vezes por ano as pessoas tinham de ir a Jerusalém para celebrar festas, e elas tinham permissão para oferecer sacrifícios somente no templo. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, trago a exposição bíblica dos versículos 27 e 28. Sejam os filhos de Israel ou os filhos santos na igreja de hoje, o Senhor deseja que seu povo seja unido. Referência a Salmos 133, versículo 1, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Efésios 4, versículo 3. Às vezes, oração, sacrifício e paciência são necessários para manter a unidade do povo de Deus, mas devemos fazer isso. Jesus orou para que seu povo pudesse ser um e manifestar ao mundo perdida a unidade viva entre Cristo e a sua igreja e entre cristãos e igrejas locais. Referência a João 17, versículos 20 a 23.
Uma igreja dividida não é uma igreja forte, nem uma igreja que dá testemunho da graça e da glória de Deus. O povo de Deus hoje precisa que o vento fresco do Espírito lhe dê uma nova vida do Senhor e um novo amor pelo próximo. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 119, versículos 97 a 120. Amém. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Mais que o mel à minha boca, por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Sâmique. Detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Afastem-se de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque a astúcia deles é vã. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Meu corpo treme de medo de ti e temo os teus juízos. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 119, versículos 97 a 120, trago a exposição bíblica dos versículos 97 a 104. Nunca houve tantas ferramentas à nossa disposição para o estudo sério da Bíblia e devemos aproveitá-las. No entanto, a palavra de Deus é diferente de qualquer outro livro. Devemos manter um bom relacionamento com o autor se quisermos aprender com o que ele escreveu. Nosso relacionamento com o Senhor é determinado para o nosso relacionamento com a sua vontade, e isso é determinado pelo modo como nos relacionamos com a sua palavra. Muitos cristãos têm apenas o conhecimento intelectual acadêmico da Bíblia, mas não sabem colocar esse conhecimento em prática nas decisões da vida cotidiana. Todos precisamos de um conhecimento interior da palavra, e isso significa ser ensinado por Deus. Referência versículo 102. É a exposição bíblica dos versículos 105 a 112. Já bem disseram que o melhor dom é a confiança, e isso se aplica especialmente à vida cristã. Queremos que Deus seja fiel a nós, então é errado que Deus espere que sejamos fiéis a Ele? Fidelidade é prova de fé, e a fé vem pelo ouvir e receber a palavra de Deus. Referência a Romanos 10, versículo 17. Compreendendo o versículo 105, duas imagens bíblicas conhecidas se juntam neste versículo. A vida é um caminho, conforme versículos 32 e 35, e a palavra de Deus é a luz que nos ajuda a seguir o caminho certo, conforme versículo 130, e também Provérbios 6, versículo 23 e 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19.
O mundo antigo não tinha iluminação artificial como a que conhecemos hoje. As pessoas carregavam pequenas vasilhas de barro com óleo e a luz era suficiente apenas para iluminar um passo de cada vez pelo caminho. Não vemos todo o caminho de uma vez, pois andamos pela fé quando seguimos a palavra. Todo ato de obediência mostra-nos o próximo passo até, por fim, chegarmos ao destino determinado. Exposição bíblica dos versículos 111 a 112. Que tesouro precioso é a palavra de Deus, conforme versículo 14, 72 e 127. É como uma mina profunda cheia de ouro, prata e pedras preciosas. E nós devemos dedicar tempo para procurar esses tesouros, conforme Provérbios 2, versículos 1 a 9, capítulo 3, versículos 13 a 15. A simples leitura superficial das Escrituras não colocará tesouros espirituais em nosso coração. Explorar tesouros em minas é um trabalho árduo, mas é fascinante quando exploramos a Bíblia enquanto o Espírito nos guia à verdade. Exposição bíblica dos versículos 113 a 120. Se a vida de fé consistisse apenas em meditar na palavra e amar a Deus, seria fácil. Mas as pessoas de fé têm inimigos e a vida neste mundo não é fácil. A palavra de Deus é também uma fonte de direção e força. Ela nos sustentará. Aleluia! Exposição bíblica dos versículos 113 a 115. Se amarmos a palavra, odiaremos mentiras e nos levantaremos contra os mentirosos. O salmista sabia que seu abrigo e escudo era somente o Senhor, e ele confiava em Deus. Ele não está se escondendo no Senhor por medo de enfrentar o inimigo, pois ele se dirige ao inimigo no versículo 115. Somente no Senhor ele poderia encontrar a ajuda de que precisava. O Senhor protege-nos a fim de poder nos preparar para enfrentar o inimigo e lutar na batalha. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 119, dos versículos 97 a 120, trago o versículo 120. Somente Deus deve ser temido, conforme versículo 63. O temor do Senhor é o que vence todo medo. Se tememos o Senhor, nós nos apartamos do mal, conforme versículo 115, Provérbios 3, versículo 7. Isso nos remete novamente a Salmos 119, versículo 113. Se formos sinceros, temeremos ao Senhor e confiaremos nele. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 5, dos versículos 1 a 16. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido.
E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Sinais e prodígios. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 5, dos versículos 1 a 16, exposição bíblica dos versículos 1 a 11. O pecado de Ananias e Safira foi se esconder sob uma aparência piedosa para ocultar o terrível pecado na vida deles, pecado que lhes custou a vida. Ananias significa Deus é gracioso, mas ele descobriu que o Senhor também é santo. Safira significa bela, mas seu coração estava feio por causa do pecado. Alguns, sem dúvida, chocam-se quando leem que Deus matou 2 pessoas só porque mentiram sobre uma transação comercial e uma doação à igreja. Mas quando consideramos os motivos relacionados a esse pecado, temos de concordar que Deus fez a coisa certa ao julgá-los. Devemos lembrar que o pecado deste casal não estava em roubar de Deus o dinheiro, mas em mentir para ele e roubar-lhe a glória. Eles não eram obrigados a vender a propriedade. Uma vez que a vendessem, não tinham necessidade de dar qualquer dinheiro à igreja. O desejo deles por reconhecimento foi que concebeu o pecado em seu coração, conforme versículos 4 e 9. E esse pecado, por fim, resultou em morte. Referência a Tiago 1, versículo 15. Compreendendo o versículo 3, o pecado de Ananias e Safira foi estimulado por Satanás, e este é um problema sério. Se o diabo não puder derrotar a igreja por meio de ataques externos, ele se infiltrará nela e começará a agir, conforme capítulo 20, versículos 28 a 31. Ele sabe mentir para a mente e o coração dos membros da igreja, mesmo cristãos genuínos, e fazê-los seguir suas ordens. Esquecemos que a advertência sobre a armadura espiritual, conforme Efésios 6, versículos 10 a 18, foi escrita para o povo de Deus, não para os incrédulos, porque são os cristãos que estão em perigo de ser usados por Satanás para cumprir seus propósitos malignos. Deus ama a sua igreja e tem zelo dela, pois foi comprada pelo sangue do Filho de Deus, conforme Atos 20, versículo 28 e Efésios 5, versículo 25, e colocada na terra para glorificá-lo e fazer sua obra. Satanás quer destruir a igreja, e a maneira mais fácil que encontra para fazer isso é usar aqueles que estão dentro dela. Compreendendo o versículo 11, o resultado do juízo divino foi uma onda de temor ao Senhor que varreu a igreja e todos aqueles que ouviram a história. Aqueles crentes passaram do grande poder e da grande graça, conforme capítulo 4, versículo 33, para o grande temor. E tudo isso deve estar presente na igreja. Exposição bíblica dos versículos 12 a 16. Deus deu aos apóstolos poder para realizar grandes milagres, enquanto alguns membros comuns exerciam grandes maravilhas, conforme capítulo 6, versículo 8. Os apóstolos principalmente faziam milagres. Esses sinais e maravilhas foram a maneira usada por Deus para validar o ministério deles. Referência a Romanos 15, versículos 18 e 19, 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e Hebreus 2, versículo 4. As maravilhas poderosas realizadas pelos apóstolos foram um cumprimento da promessa do Senhor de que eles fariam coisas ainda maiores em resposta à oração com fé. Referência a João 14, versículos 12 a 14.
Isso certamente não significa que Deus é limitado e não pode mais realizar milagres para o seu povo. Significa apenas que a necessidade de milagres de confirmação já passou. Temos agora a palavra de Deus completa e temos condição de testar os mestres pela sua mensagem, não pelos milagres que operam. Referência a 1 João capítulo 2, versículos 18 a 19 e capítulo 4, versículos 1 a 6. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 5, dos versículos 1 a 16. Trago a exposição bíblica dos versículos 15 a 16. Expressivamente, todas essas pessoas foram curadas. Nenhum fracasso foi registrado e ninguém foi mandado embora por não ter fé para alcançar a bênção. Aqueles foram dias de grande poder em que Deus estava falando a Israel e dizendo que Jesus de Nazaré era de fato o Messias e o Salvador. O maior milagre de todos é a transformação de um pecador perdido em um filho de Deus pela graça do Senhor. Esse é um milagre que atende à maior necessidade humana, o que dura mais tempo e o que tem o preço mais alto, o sangue do Filho de Deus. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.